Diego, bom dia. O Diego ontem passou boa parte do dia circulando lá pelo Congresso, né, Diego? O que você detectou por lá? Essa reforma tributária sai de verdade? Tem as outras pautas econômicas também prometidas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O que você conseguiu apurar por lá? Bom dia para você. Bom dia, Mauro, a você, a Ana e ao nosso ouvinte da Nova Brasil FM. Pois é, ontem o dia estava agitado no Congresso, parecia até aqueles dias ali de impeachment, estava uma confusão, sobretudo no Salão Verde da Câmara. Eu me lembro que eu fui tomar um cafezinho do lado azul, né, do lado do Senado Federal, e um senador me disse, que confusão que tá essa Câmara dos Deputados, né? Eles se acham ali melhores por estarem no Salão Azul, são 81 senadores, são 513 deputados, então naturalmente a confusão é maior do lado verde do Congresso Nacional. Mauro, olha, eu encontrei o Carlos Marum. Será que o nosso ouvinte se lembra do Carlos Marum? Ex-deputado federal, isso, ex-ministro do Michel Temer, né? Foi da tropa de choque, assim chamada, do Michel Temer, quando o Temer foi alvo daquelas denúncias lá com o Joesley Batista. A PGR denunciou 2 vezes e o plenário da Câmara salvou 2 vezes o Michel Temer. Carlos Marum estava por lá. Ele que ainda é do MDB, tem uma importância ali dentro do parlamento, muita gente respeita, chama ele de ministro até hoje. E aí eu perguntei a ele, claro, Marum, o que você está fazendo aqui? O que você acha? Vim ajudar, vim ver como é que está essa questão da reforma tributária. E ele me disse que jantou antes de ontem com alguns governadores que estavam aqui, que ainda estão em Brasília, alguns deles, justamente para tratar da reforma tributária, e ele estava sentindo o clima um pouco meio borocochô. Só que ontem a chave virou e havia uma expectativa realmente grande de se avançar com a reforma tributária. O Arthur Lira mudou a estratégia. O Arthur Lira quer, está obcecado e continua em aprovar ainda antes do recesso parlamentar o projeto de lei do CAF, que é aquele tribunal fiscal, que isso pode melhorar a arrecadação, vai dar aí bilhões de reais para a Receita Federal. Tem o arcabouço fiscal, que voltou do Senado e precisa de aprovação também na Câmara novamente, e tem a reforma tributária. O Lira, inicialmente, ia deixar a reforma tributária para depois, Mauro. Só que a coisa começou a embolar e ele ficou temendo que a reforma tributária não fosse aprovada. Ele decidiu antecipar a reforma tributária. Um dos motivos também que um deputado me disse é o seguinte: se vota o PL do CAF e o arcabouço antes, a turma vai embora para o recesso e ninguém fica mais, e aí não tem quórum. E o quórum para a reforma tributária é maior, porque é uma proposta de emenda à Constituição, é uma PEC, e precisa de pelo menos 308 votos favoráveis para se aprovar a reforma. Então ele botou a reforma no meio. Um deputado me disse ontem o seguinte também: olha, o clima está melhor, mas ainda acho arriscado Arthur Lira colocar para votar. O que o Lira fez ontem, muito espertamente que ele foi abrir a discussão, né? O Aguinaldo Ribeiro finalmente apresentou o relatório e se abriu a discussão no plenário, que aí ele vai sentindo a temperatura, se vai dar certo ou se não vai. E hoje ele promete votar hoje a reforma tributária. Um outro deputado me tranquilizou, entre aspas, dizendo o seguinte: Diego, confie, se o Arthur Lira colocar para votar, ele sabe o que está fazendo, é o Arthur Lira. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. Outro ponto importante, Mauro, é a gente chamar a atenção para a oposição. A gente fala da importância da oposição, mas existem oposições e oposições. Tem gente do Partido Novo, por exemplo, que vai aprovar, que vai votar a favor da reforma tributária. Tem gente no Republicanos, do Tarcísio, que ainda é ali oposição, é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, nome expoente da direita para as próximas eleições gerais, sobretudo em 2030. Ele também, ontem o Marcos Pereira, presidente do partido dele, o Republicanos, declarou apoio à reforma tributária, depois de fazer sugestões. O que não pode, Mauro, é a oposição pela oposição, que ao meu ver é o que o PL está fazendo. Não vamos votar porque não vamos votar. Não vamos votar porque é o governo Lula. Não vamos votar porque foi o Fernando Haddad que negociou. E aí faz a oposição pela oposição, não apresenta proposta, não diz por que vai votar contra. Esse tipo de oposição a gente já viu nesse país durante os últimos anos e inclusive esses que hoje estão fazendo essa oposição por oposição criticavam a oposição por oposição que o PT fazia, né? Então, o que me disseram que o PL do CAF deu uma travadinha também, Mauro, porque está tendo uma negociação grande de cargos e emendas, que você mencionou agora há pouco, porque justamente vai aumentar a arrecadação do Executivo, do governo federal. Então, o parlamento está pedindo alguma coisa em troca. E o que é esse alguma coisa em troca? Cargos e emendas, e isso está ali dentro dessa negociação da PL
do PL do CAF. Agora, Arthur Lira está obcecado. Ele não vai entrar de recesso enquanto não aprovar essas 3 pautas. E, enfim, convenhamos, vai ser bom para o Brasil do ponto de vista econômico. Acho que tirando o PL, e olha, digo mais, tem gente do PL que vai votar a favor da reforma tributária, sim, senhor. Também acho. Também estou com essa impressão. O Tarcísio vai convencer um pessoal do PL a votar, o governador paulista a votar a favor da reforma tributária. Agora, Diego, no meio de toda essa discussão de pautas econômicas, tem deputado da oposição pedindo o impeachment do presidente Lula, é isso? Exatamente. Eu estava ali conversando ontem com o pessoal no Salão Verde, aí começou uma barulheira, né, ali no púlpito onde fica montado, perto do gabinete do Arthur Lira, onde se dá as coletivas, onde os deputados dão as coletivas de imprensa. E aí fui lá ver o que estava acontecendo. Era a oposição apresentando um novo pedido de impeachment do presidente Lula. Ali eles estavam capitaneados pela Caroline Detoni, uma deputada de Santa Catarina, e o objetivo desse pedido de impeachment, o objeto, perdão, desse pedido de impeachment foi a reunião do Foro de São Paulo, que aconteceu aqui em Brasília nos últimos dias, do presidente Lula com presidentes de outras nações aqui da América esse ano, do PL de São Paulo. Tem até uma foto aí que eu mesmo tirei ontem lá no Salão Verde, para quem nos acompanha com o YouTube, com imagens em youtube.com/Nova Manhã. O deputado Marco Feliciano subscreveu esse pedido de impeachment e me disse por que ele o fez. Vamos ouvir o deputado Marco Feliciano. Há uma infringência do governo no artigo 17 da Constituição Federal sobre a nossa soberania. O Foro de São Paulo, que até ontem era negado por boa parte da imprensa, e quando provamos que existia, aí falaram que não era tudo aquilo que se falava, e de repente está o nosso presidente aqui em Brasília, recebendo narcoditadores, recebendo ditaduras pesadíssimas da América do Sul, e ele se declarando com muito orgulho de ser comunista. Ora, se o líder da nação tem orgulho de ser comunista, que é um estilo político genocida, mais de 100 milhões de pessoas foram assassinadas pelo comunismo ao redor do mundo. Só na Ucrânia, 8 milhões de pessoas morreram de fome por causa do comunismo. Tá aí a Venezuela, tá aqui Cuba, 60 anos no comunismo, tá a China, continua sendo comunista, oprimindo a população mais pobre. E o nosso presidente, que sempre disse que esse negócio de comunismo era mentira, agora diz que ele tem orgulho de ser chamado de comunismo. Eu escuto todo mundo ali no Salão Verde, Mauro. Aí depois que eu ouvi o Marco Feliciano, passou o Afonso Mota, que é do PDT do Rio Grande do Sul. Eu falei, deputado, acabei de ouvir o Marco Feliciano aqui, o pessoal está fazendo um barulho ali, apresentando um novo pedido de impeachment do Lula. E o senhor, o que o senhor acha disso? Vamos ouvir o deputado Afonso Mota. Eu entendo que nesse momento é um desserviço ao país um debate dessa natureza. Nós já tivemos debates com relação ao impeachment, precedentes que causaram grandes desconfortos e impediram a normalidade do país. Tanto de um lado como do outro, a gente reconhece o país dividido, um grande tensionamento, uma grande disputa, mas nesse momento nós temos que buscar a harmonização, né, para que tenha governabilidade. Sem governabilidade, seja quem for o presidente da República, política pública não chega onde está a vida das pessoas. Portanto, eu acho lamentável nesse momento e não acredito que vai prosperar. Não vai prosperar de jeito nenhum. O deputado Afonso Mota fala em harmonização, ele quis falar em harmonia. De harmonização chega, que já tem muita harmonização facial por aí já, viu, Mauro? Tá harmonia certo. Entre os poderes e no Congresso. Tá bom. Muito bom, Diego. Obrigado por hoje. Até amanhã, tem coisa Mauro. que a gente também, assim, eu acho que tem a parte do humor da política, né? Porque só pode ser isso, né? É bom, a gente descontrai um pouco com esse tipo de iniciativa. Valeu, Diego. Valeu, um abraço, Mauro. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã.